Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma explanação de um importante livro que foi escrito pelo filósofo Blaise Pascal. O livro que a gente vai, então, discorrer é esse livro aqui, Pensamentos, então, do filósofo, escrito pelo filósofo Blaise Pascal. Esse livro aqui, então, ele é um clássico mesmo da filosofia. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse livro. O que esse livro ele fala basicamente, O Blaise Pascal, ele foi um filósofo muito importante que escreveu inúmeras obras. E dentre elas, então, nós temos essa obra Pensamentos. O Blaise Pascal, ele é muito crítico em relação principalmente a alguns pontos da igreja. Ele realmente vai ser contra a postura, muitas vezes, dos jesuítas, que naquela época eram muito comuns da Igreja Católica. Então, Blaise Pascal ele vai ser contra o posicionamento da Igreja Católica de muitas vezes pregar uma coisa e fazer outra na prática. Então, os pensamentos dele vão muito em confronto com alguns pensamentos e algumas coisas que a Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica, muitas vezes ela não condiz, aquilo que ela faz não condiz com aquilo que ela prega. Então, muitas vezes isso acontecia, e já naquela época o Blaise Pascal ele era contra isso. Então, ele era a favor da moralidade, ele era a favor da vivência das virtudes, ele era a favor da vivência do verdadeiro cristianismo, que segundo ele não está numa igreja, não está na porta de uma igreja, não está na vivência daquilo que é pregado muitas vezes nas igrejas, sejam elas católicas ou não, mas principalmente ele falava muito da Igreja Católica, que muitas vezes pregava uma coisa, mas fazia outra. Então, segundo ele, o importante é a pessoa viver uma vida moral, uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, a retidão que a Bíblia ensina, os valores que são ensinados principalmente pela vinda de Cristo, que Jesus Cristo ele realmente veio trazendo uma moral cristã e católica e muitas vezes revolucionária, que veio muitas vezes Jesus ele veio na contramão já naquela época, Naquela época existia uma hipocrisia muito grande dos religiosos, na época que Jesus Cristo veio ao mundo, que ele pregou, ele veio e foi uma coisa que veio contra mesmo aquilo que era pregado por aqueles religiosos da época de Jesus. Eles eram hipócritas, eles eram sepulcros caiados, os fariseus, que Jesus mesmo falava que eles eram limpos por fora, belos por fora bela viola, por dentro pão bolorento, Eles eram limpos por fora, mas por dentro eles eram podres, eles eram cheios de hipocrisia, cheios de maldade, cheios de falsidade. Então Jesus, ele veio contra toda aquela falsidade dos fariseus, dos religiosos daquela época, e ele incomodou e foi crucificado, inclusive por aquelas mesmas pessoas falsas, hipócritas daquela época. Então, Jesus incomodou muito aquela época, aquelas pessoas daquela época, e por isso ele foi crucificado, exatamente por ter sido contrário a toda aquela moralidade falsa, a toda aquela hipocrisia que eles viviam naquela época. Jesus, ele com certeza veio e veio revolucionar aquela época, veio na contramão daquela época, Veio na contramão do sistema daquela época, e isso incomodou. E o Blaise Pascal observou isso também enquanto ele viveu. Naquele século que ele viveu, ele observou uma hipocrisia muito grande, ele observou uma falsidade muito grande, assim como Jesus observou também, na época em que ele viveu,
uma falsidade muito grande por parte dos fariseus, o Blaise Pascal também observou, na época que ele viveu, uma falsidade muito grande, que incomodou muitas pessoas. Todo filósofo, toda pessoa que moraliza, que vem trazer virtudes morais, que vem trazer a moralidade, que vem trazer uma revolução para o sistema, ela incomoda. Isso aconteceu com todos os filósofos desde a antiguidade, né? Todos aqueles que vieram fazer uma transformação, eles acabaram incomodando e acabaram muitas vezes sendo perseguidos, assim como Jesus, por exemplo, foi perseguido. O Blaise Pascal também incomodou muito aquela época e acabou então sendo perseguido, porque todas aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus ou que de alguma maneira elas são contra o sistema, elas vão contra aquilo que está sendo pregado na época, elas acabam deixando uma marca e acabam deixando algo que incomoda muito. Então, realmente, o Blaise Pascal ele incomodou muito a sua época com as suas ideias, com aquilo que ele pregava em relação à moralidade, em relação ao cristianismo, em relação à sua ideia de fé, de religião. Ele veio, então, contradizendo tudo aquilo que eles pregavam, que era uma coisa muito hipócrita, muito falsa, uma religião que não era verdadeira, que não é a religião que Jesus pregou. Então, aquilo que o Blaise Pascal ele percebeu, ele realmente percebeu uma falsidade muito grande por parte da Igreja Católica, assim como Jesus também percebeu. E ele veio fazer uma transformação, e com isso ele incomodou muito, assim como Jesus também incomodou. Então, esse livro, né, com certeza, ele é um daqueles escritores que serão realmente estudados por homens de todas as gerações. Né? Não é ele que muda, né? Mas somos nós que mudamos. Então, ele é um escritor que, dada a sua combinação única de equilíbrio, de qualidades, ele é um escritor religioso muito pertinente ao nosso tempo. Isso disse T.S. Eliot. Então, realmente, ele foi um escritor religioso que trouxe uma renovação muito grande para o nosso tempo. Então, isso realmente, né, nós vamos ver que o Pascal, ele era um homem do mundo, entre os ascetas e um asceta entre os homens do mundo. Ele era uma pessoa que ele conviveu com pessoas libertinos, com convivas com ateus. Então, ele era uma pessoa que conviveu com pessoas mundanas, mas ele com certeza conseguiu, através do seu sentimento religioso, ele dedicou a sua conversão, ele dedicou toda a sua vida a promover a conversão, a promover uma apologia ao cristianismo, demonstrando a religião de uma maneira verdadeira, de uma maneira natural, de uma maneira realmente muito, muito importante, muito autossuficiente. Então, realmente, através dessa obra Pensamentos, ele consegue, então, fazer uma coisa maravilhosa, consegue cimentar as suas ideias. Então, realmente, ele deixou uma obra maravilhosa, né? Esses pensamentos dele realmente nos surpreende, traz uma revolução, uma transformação nas profundezas da sua consciência. Então, com certeza, né, essa obra ela deixou um legado muito grande para cada um de nós, um legado para reflexões religiosas, no mundo onde sempre existiram pessoas mundanas, libertinas, ateias, e o Blaise Pascal veio com esse sentimento religioso causar uma transformação moral para a sua época, e será sempre um escritor revolucionário que sempre vai influenciar toda e qualquer pessoa e qualquer pensamento que se oponha ao verdadeiro cristianismo. Ele vai influenciar trazendo verdadeiras ideias e verdadeiras transformações cristãs de hoje e para sempre. Então, eu espero que todos possam realmente gostar. Se vocês puderem realmente ler essa obra, Pensamentos de Blaise Pascal, ela será uma obra revolucionária que irá transformar os pensamentos de hoje e sempre de cada cristão verdadeiro que segue com verdadeira devoção e fé a sua igreja católica ou a sua igreja cristã, que leva a sério o cristianismo. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado dessa pequena reflexão sobre a obra Pensamentos de Blaise Pascal. Espero que todos tenham gostado dessa obra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.